A inspeção predial é obrigatória? No Brasil, temos mais de 7 milhões de unidades habitacionais em prédios ou condomínios. Muitos apresentam problemas graves com a falta de manutenção. Problemas que uma inspeção predial realizada com um profissional habilitado poderia apontar e evitar acidentes que geraram vítimas e prejuízos ao patrimônio. Então, a inspeção predial é obrigatória? Sim e não. Na verdade, o Brasil ainda não adotou uma legislação de abrangência nacional sobre este tema, mas por causa destes problemas graves na manutenção dos edifícios, tramita atualmente um projeto de lei nacional sobre inspeções prediais. Algumas cidades e estados já se adiantaram e criaram suas próprias legislações. No Canadá e nos Estados Unidos, a expressão home inspection é utilizada frequentemente antes da realização da compra ou venda de um imóvel. Nestes dois países e em outros países, existe a exigência periódica de inspeções para acompanhamento da manutenção das edificações, sendo considerado itens variados, a exemplo de padrões mínimos de integridade estrutural, calafetação, ventilação, impermeabilização, estado geral dos equipamentos elétricos e hidráulicos, segurança contra incêndio, descarte correto do lixo, controle de insetos, roedores, entre outros. Mas vamos ver um pouco mais sobre esta legislação. Relembrando, os prédios precisam de cuidados, porque a principal causa de acidentes graves são as falhas de manutenção. Muitos desses acidentes geraram vítimas ou geraram transtornos nas vias e sistemas públicos, das redes elétricas, sanitárias, gás, e quem não se lembra de prédios, pontes e viadutos desabando pelo Brasil. Então, com o objetivo de oferecer melhores condições de segurança à sociedade, a estratégia do poder público é partir para a formulação de uma legislação que avalie essas edificações. Atualmente, temos duas formas de obrigatoriedade: certificado de inspeção predial. A gestão da edificação providencia a contratação do profissional para a elaboração do laudo de inspeção predial e o encaminha ao poder fiscalizador para a análise e emissão do certificado. E autovistoria. A gestão da edificação também providencia a contratação do profissional para a elaboração do laudo de inspeção predial, porém, este é mantido na edificação, para apresentação do poder fiscalizador quando for exigido. Legislação nacional. Ainda em tramitação na Câmara dos Deputados, o projeto de lei número 6.014 de 2013, do ex-senador Marcelo Crivella, determina a realização periódica de inspeções em edificações e cria o laudo de inspeção técnica de edificações, o LIT. O projeto de lei estabelece que o objetivo da inspeção é efetuar o diagnóstico da edificação. As exceções são barragens e estádios de futebol, por estarem abrangidos por outra legislação específica, e prédios residenciais de até 3 pavimentos. Ele prevê que a primeira inspeção se dê com 10 anos da emissão do habeas, ou termo de conclusão, estabelecendo então inspeções regulares e periódicas de acordo com a tipologia da edificação. A cada 5 anos para edificações até 39 anos de construção, a cada 3 anos para edificações entre 40 e 49 anos de construção, a cada 2 anos para edificações com 50 a 59 anos de construção e a cada ano para edifícios com mais de 60 anos de idade. A inspeção será por meio de vistoria especializada, ou seja, profissionais da engenharia ou arquitetura com registros no CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, utilizando-se do laudo de inspeção técnica de edificação para emitir parecer acerca das condições técnicas de uso e de manutenção, com avaliação do grau de risco à segurança dos usuários. Dispõe que, após a emissão do laudo e a apresentação ao órgão responsável pela fiscalização, caberá ao proprietário ou responsável pela administração da edificação
providenciar as ações corretivas, sob pena de multa pelo descumprimento. O interessante é que o projeto de lei faculta que, a critério da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros ou do órgão municipal responsável pela fiscalização, que as obras de construção inacabadas ou abandonadas que ofereçam risco à segurança pública também sejam consideradas como edificações. Outro item proposto no projeto de lei dispõe que o conteúdo do laudo será de livre acesso para os proprietários e usuários da edificação. Legislações estaduais. Na esfera estadual, o Rio de Janeiro sai na frente e já possui sua legislação em vigor. Trata-se da Lei de número 6.400, de 5 de março de 2013. Ela determina a realização periódica por autovistoria, a ser realizada pelos condomínios ou por proprietários dos prédios residenciais, comerciais e pelo poder público, incluindo estruturas, fachadas, empenas, marquises, telhados e obras de contenção de encostas, bem como todas as suas instalações, e cria o laudo técnico de vistoria predial, no estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. Esta lei fixa a obrigatoriedade da autovistoria a cada 10 anos para edificações com menos de 25 anos de vida útil e a cada 5 anos para edificações com mais de 25 anos. Aqui, o legislador especificou claramente que, em caso de descumprimento do disposto nesta lei, o síndico será pessoalmente responsabilizado solidariamente com o condomínio por danos que a falta de reparos ou de manutenção da edificação venha a causar a moradores ou terceiros, salvo se o descumprimento se der em razão de deliberação em assembleia. Cidades com as legislações já homologadas. Nós vamos citá-las em ordem alfabética. Balneário Camboriú. A Lei de número 2.805, de 12 de março de 2008, torna obrigatória a realização de vistorias periódicas nas edificações da cidade. É do tipo autovistoria. Nela, estabelece-se que os proprietários responsáveis ou gestores das edificações privadas e públicas existentes no município deverão, às suas expensas, promover nestas vistorias periódicas para a detecção de irregularidades na parte física do imóvel, registradas em um parecer técnico, no qual deverão ser obrigatoriamente fixados o formulário de inspeção técnica e a ficha técnica da edificação. A periodicidade aqui é variável, a depender da idade do imóvel, sendo que as edificações de maior porte possuem periodicidade de 3 anos. Bauru. Lei Municipal número 4.444, de 1999, torna obrigatório o laudo técnico de regularidade das edificações no município com mais de 3 andares. É do tipo certificado de inspeção predial. Nesta legislação, os responsáveis por edificações privadas ou públicas, a cada 3 anos, devem apresentar laudo técnico junto à municipalidade. Fortaleza. Lei de número 9.913, de 16 de julho de 2012, dispõe sobre a obrigatoriedade de vistoria técnica, manutenção preventiva e periódica das edificações e equipamentos públicos ou privados, no âmbito do município de Fortaleza, e dá outras providências. É do tipo certificado de inspeção predial. As edificações abrangidas por esta lei deverão possuir certificação de inspeção predial, que será fornecida pelo órgão competente da Prefeitura Municipal de Fortaleza, após a apresentação, pelo responsável pelo imóvel, de laudo de vistoria técnica, obedecidas as seguintes periodicidades: anualmente para edificações com mais de 50 anos, a cada 2 anos para edificações entre 31 e 50 anos, a cada 3 anos para edificações entre 21 e 30 anos, independentemente da idade, para edificações comerciais, industriais, privadas não residenciais e clubes de entretenimento e para edificações públicas. A cada 5 anos, para edificações com até 20 anos. Jundiaí. Lei Complementar número 261, de 1998. Prevê a vistoria de edificações com área construída igual ou superior a 750 metros,
É do tipo autovistoria. Aqui, a legislação exige vistoria técnica a qualquer edificação com área construída superior a 750 metros quadrados. Porto Alegre. Decreto número 17.720, de 2 de abril de 2012, regulamenta o artigo 10 da Lei Complementar número 284, que dispõe sobre as regras gerais e específicas a serem obedecidas na manutenção e conservação das edificações. É do tipo certificado de inspeção predial. A legislação de Porto Alegre requer que o proprietário ou usuário, a qualquer título da edificação, apresentará à Secretaria Municipal de Obras e Viação laudo técnico de inspeção predial, elaborado por profissional habilitado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo, atestando as condições de segurança das edificações, indicando patologias ou riscos de acidentes e recomendações a serem adotadas, para fins de obtenção de certificado de inspeção predial a ser emitido pelo órgão público competente. As periodicidades serão variáveis a depender do seu uso, se comerciais, públicas ou residenciais. Ribeirão Preto. Lei Complementar de número 1669, de 5 de março de 2004, estabelece a obrigatoriedade de obtenção da certificação de inspeção predial nas edificações que especifica sua periodicidade e dá outras providências. É do tipo autovistoria. A Lei nº 1669 exige que o proprietário, locatário, síndico ou ainda o possuidor a qualquer título fica obrigado a obter o laudo técnico de certificação de inspeção predial para verificação das condições de estabilidade, segurança, salubridade e manutenção, cuja característica do imóvel e sua periodicidade deve obedecer a parâmetros em função do uso e da idade do imóvel. Salvador. Decreto número 13.251, de 27 de setembro de 2001, dispõe sobre a regulamentação da Lei nº 5.907 e dá outras providências. É do tipo autovistoria. As edificações e equipamentos de que trata esta lei deverão sofrer vistorias técnicas, registradas em relatórios ou laudos técnicos, de responsabilidade de seus proprietários ou gestores, conforme o caso, e serão realizadas por profissionais habilitados nos Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura, na Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do município. Santos. Lei Complementar de número 441, de 26 de dezembro de 2001, institui a autovistoria das edificações não unifamiliares e dos seus elementos que estejam sobre logradouro público. Aqui, os proprietários de imóveis não unifamiliares e os condomínios são obrigados a realizar vistoria preventiva das respectivas edificações e dos seus elementos que estejam sobre o logradouro público, observadas as características do imóvel, as idades e periodicidades estabelecidas na lei. Uma peculiaridade desta lei é que, apesar de ser uma autovistoria, no caso de o laudo da vistoria técnica concluir pela necessidade de quaisquer intervenções, o proprietário ou a empresa responsável pela sua elaboração deverá apresentar uma cópia à Prefeitura Municipal de Santos, mediante protocolo, indicando os prazos para execução dos serviços que sejam compatíveis com a segurança da edificação e dos seus elementos. São Vicente. Lei de número 2.854. Estabelece a obrigatoriedade de obtenção da certificação de inspeção predial nas edificações públicas e privadas do município. É do tipo certificado de inspeção predial. Nesta lei, o proprietário, locatário, síndico ou ainda o possuidor a qualquer título fica obrigado a obter o laudo técnico de certificação de inspeção predial para verificação das condições de estabilidade, segurança e salubridade a cada 5 anos. Estas são as legislações aplicáveis até o momento. Nós temos também as normas técnicas vigentes, que nos informam como essas manutenções e inspeções devem ser feitas. Atualmente, nós temos a norma de inspeção predial do IBAP Nacional, de 2012. Nós temos a NBR 5674, que trata de manutenção das edificações,
com requisitos para o Sistema de Gestão de Manutenção, NBR 13752. Perícias na construção civil. Nós temos o conjunto de normas 15.575, que trata das normas de desempenho para edificações habitacionais, a NBR 14037, que são as diretrizes para a elaboração dos manuais de uso, operação e manutenção das edificações. Nós temos ainda a NBR 16747, ainda em fase de projeto, para regular uma NBR que trata do tema inspeção predial, sendo como um guia orientativo para o legislador sobre como o inspetor predial deve agir para padronizar o trabalho entregue. O texto da NBR já está elaborado e foi apresentado para consulta pública. Segundo o cronograma da ABNT, em breve deverá ser publicado. Muito obrigado pela sua atenção. Deixe suas dúvidas na seção de comentários e se inscreva no nosso canal para saber mais sobre inspeções prediais.